Bom dia, turma. Hoje a gente vai fazer a nossa primeira aula de ciências, né? Nosso primeiro assunto é ecossistema. Então, vamos lá. O que é um ecossistema? Ecossistema é um conjunto de elementos bióticos, ou seja, conjunto de seres vivos, e abiótico. São os diversos elementos não vivos de uma determinada área que trocam entre si influências notáveis, com transferência de matéria e energia, visando um equilíbrio estável. Aqui eu estou mostrando para vocês essa foto aqui, ó, de um ecossistema. Esse ecossistema aí é aquático, porque está dentro do mar. O que eu tenho aí? Eu tenho plantas, eu tenho micro-organismos, eu tenho peixes, que constituem os fatores bióticos, que são os seres vivos, né? Plantas, micro-organismos, peixes. São fatores bióticos desse ecossistema. Já a luminosidade do ambiente, a temperatura, a salinidade e o pH da água representam os fatores abióticos, certo? Então, aqui estou dando um exemplo de um ecossistema, e nesse ecossistema eu vou ter fatores bióticos e abióticos. Bióticos são os seres vivos e abióticos são os outros diversos elementos que tem no ecossistema. Então, ou seja, aqui o ecossistema é um conjunto de elementos bióticos e abióticos, né? Em uma determinada área. Então, vamos lá. Continuando. Tem vários tipos de ecossistemas. Ecossistemas naturais, que compreende todos os ecossistemas formados naturalmente, sem intervenção do homem, tipo bosque, deserto, oceano. Então, todo aquele ecossistema que não teve, que o homem não modificou, a floresta amazônica, é chamado de ecossistema natural. E eu tenho o ecossistema artificial, que compreende todos os ecossistemas formados pelo homem. O açude, aquário, plantações, certo? Aqueles ecossistemas que o homem modifica é chamado de ecossistema artificial. Quando analisamos os tipos de ambiente, tanto terrestre quanto aquático, percebemos que há várias interações entre os vários organismos que ali vivem, e entre eles e os fatores não vivos do meio. Os fatores abióticos. Eu já disse que os fatores abióticos são todos os seres não vivos que estão no ambiente. Exemplo, como foi dado na primeira página. Água sólida, entre outros. E os fatores bióticos são todos os seres vivos existentes no ambiente. Então, já sei o que é biótico e abiótico. Então, vamos passar para frente. No ecossistema, eu tenho uma espécie. O que é uma espécie? Uma espécie é um conjunto de todas as populações formadas por indivíduos semelhantes entre si e capazes de se reproduzir em condições naturais, gerando descendentes férteis e semelhantes. Tipo, o cachorro e o urso. Eles são animais distintos, mas pois pertencem a espécies diferentes e não se reproduzem entre si, certo? Então, espécie são indivíduos semelhantes, certo? Capazes de se reproduzir em condições naturais. Agora, o cachorro e o lobo, eles são da mesma espécie, certo? Agora, o cachorro e o urso são animais distintos, pois pertencem a espécies diferentes. Eles são animais completamente diferentes, certo? População. O que é população? População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, convivendo numa área e mantendo ou não um certo grau de isolamento em relação a grupos de outra região. Tipo, aqui eu tenho uma população de quê? Eu tenho uma população de elefante, porque eu tenho um conjunto de elefantes vivendo numa área em comum, certo? Comunidade biótica é um conjunto de organismos distintos que convivem numa mesma área, mantendo entre si relacionamentos que podem harmonizar entre uns e desarmonizar entre outros. Tipo, na selva tem uma comunidade, né? Uma comunidade onde eu vou ter vários tipos de animais, certo? Um exemplo de uma comunidade eu tenho no zoológico. No zoológico não existe vários tipos de animais, então ali eu tenho uma comunidade com vários tipos de animais. Dentro do mar, eu tenho vários tipos de peixe. Lá também eu tenho uma comunidade.
O conceito de comunidade pode ser mais amplo e abranger também os insetos, os mamíferos e todos os outros animais que convivem nesta área, certo? Comunidade é quando eu tenho várias espécies vivendo em um determinado ambiente em harmonia, certo? A gente mesmo, ser humano, a gente vive em comunidade, né? A gente tem várias espécies vivendo no mesmo ambiente. Tipo, a gente convive com cachorro, com gato, com passarinho. A gente convive com vários tipos de espécies diferentes. A gente convive com insetos. Aí vamos lá. O que é biotipo e biosfera? Biotipo é o território onde vive uma comunidade. Então, o mar é um biotipo, certo? A floresta é um biotipo. Já a biosfera soma todos os ecossistemas da Terra. Então, a biosfera é tipo o planeta Terra inteiro, porque é a junção de todos os ecossistemas da Terra, certo? Biosfera. Devido à grande variação de ecossistemas existentes, a biosfera é dividida em 3 partes distintas, o que chamamos de biociclo. Então, a biosfera Terra toda é dividida em 3 biociclos. Eu tenho o heptanociclo, o ecossistema da Terra, que é as praias, as montanhas, os desertos, certo? Eu tenho o talassaciclo, o ecossistema de água salgada do globo terrestre, e o limnociclo, o ecossistema de água doce do planeta Terra. Então, a gente dividiu a biosfera em 3. A parte terrestre, que é o heptanociclo, a parte de água salgada, que é o talassociclo, e a parte de água doce, que é o linociclo, certo? Aí eu tenho também os ecossistemas aquáticos. Que ecossistemas aquáticos são os seres que habitam, são os seres aquáticos, tanto marinhos, tanto de água salgada quanto de água doce, certo? Então tá aí. O que são ecossistemas aquáticos? São aqueles habitats que estão dentro da água, tanto da água doce como da água salgada. Lá eu tenho os plânctons, que não possuem órgão de locomoção e estão divididos em 2 grupos. Quero só que eu vou só explicar por cima. O ecossistema aquático também é dividido em 3 grupos. Os plânctons, que não possuem órgão de locomoção, estão divididos em 2 grupos. Os lintoplásticos, organismos autotróficos clorofinados às águas e serras protistas, certo? E os zooplâncticos, constituídos de organismos heterotróficos, que são os protozoários, os microtóficos, flutuantes, larvas diversas e minúsculos anelídeos. Eu tenho os néctos e os blancos. Então, o ecossistema aquático está dividido em plânctons, néctos e blancos, certo? O que são os néctos? São organismos que possuem órgãos especiais de locomoção na água, tipo o peixe, a baleia, os crustáceos, tartarugas, a tartaruga marinha. São aqueles que se locomovem com maior facilidade dentro da água. Os blancos são organismos que vivem exclusivamente no fundo do mar, presos às rochas, ou se afastando sobre o lodo e a areia. Podem ser fixos ou móveis. Exemplos: corais, os esquinoides, as esponjas, as anêmoas e etc. Então, os néctos são aqueles que locomovem no mar, que é os peixes, as baleias, os crustáceos. Já os bentos não se locomovem, eles ficam dentro do mar. Quem são? Os corais, as esponjas, os equinódeos, certo? E os plânctons não possuem órgãos locomotores, então eles não possuem órgão locomotor, certo? São os protozoários, as larvas, certo? As algas. E até a próxima aula. E fazer atividade.